Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre o átomo, né? Agora mostrando como que os elétrons estão distribuídos em torno do núcleo atômico, tá? O que nós chamamos de distribuição eletrônica. Vamos apresentar a distribuição eletrônica em duas partes. Essa primeira parte nós vamos mostrar como que os elétrons estão distribuídos por camadas e subcamadas, ok? E a segunda parte nos orbitais. Então, começando então essa primeira parte, vamos apresentar as camadas de um átomo, né? Nós já vimos isso, né? O átomo ele tem aquela parte bem pequenininha no centro dele, né? Que eu vou dar um destaque aqui, ó, que é o núcleo do átomo, ok? Muito bem. E em torno desse núcleo nós temos até 7 camadas onde os elétrons podem estar distribuídos, né? A camada K, L, M, N, O, P e Q. Muito bem. Essas camadas, né? Essa parte externa, portanto, do átomo, onde os elétrons estão colocados, nós chamamos de eletrosfera. Então, no núcleo nós temos a parte onde está concentrada a massa do átomo, feita por prótons e nêutrons. E nessa parte externa, a eletrosfera, a carga negativa do átomo, que seria os elétrons, né? O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Muito bem. Acontece que, dentro dessas camadas, eu tenho um número limite de elétrons que eu posso colocar, né? Então, primeira camada, 2. Segunda, 8. 18 na terceira, 32 na quarta e na quinta, 18 na sexta, 8 na sétima. Esse é o número limite de elétrons possível de ser colocado por camadas. Acontece que dentro das camadas eu tenho ainda uma subparte onde eu posso colocar o elétron, né? Quer dizer, é possível dividir as camadas ainda, o que nós chamamos de subcamada. E são divididas da seguinte forma, em S, P, D e F. S, toda camada possui, ok? P, a partir da segunda, passa a ter. A D, a partir da terceira. A F, a partir da quarta. A teoria prevê até mais subcamadas, né? Poderíamos ter, por exemplo, a subcamada G, subcamada H, I, tá? Mas nós ainda não temos nenhum elemento químico que apresente essa condição, né? Nem encontrado na natureza e nem artificialmente produzido em laboratório. Por isso, vamos considerar apenas aquilo que existe. E o que existe é que na primeira camada nós temos a subcamada S, na segunda camada temos a S e a P, na terceira S, P e D, na quarta S, P, D e F, na quinta S, P, D e F, na sexta S, P e D, na sétima S e P. Então seria assim distribuído a essas subcamadas. Agora, observe esse númerozinho que foi colocado em cima. Esse é o número de elétrons que é possível colocar. Então, por exemplo, a primeira camada que cabe no máximo 2 elétrons, olha, a primeira camada, a camada K, cabe no máximo 2 elétrons, e como ela tem a subcamada S, quer dizer então que na subcamada S eu consigo colocar 2 elétrons. As outras subcamadas S, todas também com 2 elétrons, portanto. Aí, como na segunda camada eu consigo colocar 8 elétrons, e já coloquei 2 aqui na subcamada S, então a P cabe 6. Por isso, subcamada P, 6 elétrons. Todas as subcamadas P com 6 elétrons. Terceira camada, que cabem 18 elétrons, eu já coloquei 2 na S e 6 na P, então faltam 10. Por isso, a D, que aparece a partir da terceira camada, cabe no máximo 10 elétrons. Então, 10 elétrons em todas as subcamadas D, né? Na F, 14, por quê? Porque na quarta camada cabe 32 elétrons
e eu tenho 2, 8, 18 para 32, faltam 14. Então, 14 é o número máximo para a subcamada F, né? É o que vai ocorrer também na quinta camada. Bom, então aqui eu tenho as possíveis subcamadas com as quantidades máxima possíveis de elétrons que podem ser colocados nessas subcamadas. Só que existe uma sequência energética. Olha só, uma sequência energética dessas subcamadas. Ou seja, eu preciso, quando distribuir os elétrons, colocar nas subcamadas de menor energia primeiro, para depois as subcamadas de maior energia. Isso quem fez essa previsão para nós foi Linus Pauling. E aí, então, ele construiu um diagrama de energia para nós em função dessas subcamadas. Eu não estou entendendo, professor. Como é que é isso? Eu vou explicar. Quando você tem elétrons para ser colocado, você coloca primeiro elétron na subcamada 1s2. Por quê? Porque ela é de menor energia. Só depois que você colocou na 1s2, que você vem para colocar na 2s2. Colocou na 2s2, você volta para colocar na 2p6 e aí ir para 3s2. Colocou na 3s2, você vem para colocar na 3p6 e então 4s2. Opa, observe bem. 4s2 já é quarta camada. E eu ainda não terminei de completar a terceira. Dá uma olhada que a 3d10 ainda não foi colocado elétrons. E eu já coloquei na quarta camada 4s2. Por quê, professor? Porque tem menos energia, elétrons na 4s2, do que na 3d10. E o cálculo de energia quem fez para nós foi Linus Pauling. Então, só depois que eu venho para 3d10, para 4p6, para 5s2. Olha só a sequência. Esta é a sequência energética. Coloquei na quinta camada 5s2, aí que eu vou voltar para 4d para terminar de completar a 4d, entendeu? Para daí eu ir para 5p, para 6s2. Olha só, já estou na sexta camada. 6s2. E ainda não terminei a quarta de preencher, nem a quinta de preencher. Olha só, depois que eu completar a 6s2, que eu volto para a quarta, para 4f14, para 5d10, para 6p6, para 7s2. E só depois que eu completo 7s2, que eu volto aqui da quinta, 5f14, 6d10, 7p6. Tá vendo? Então, esta sequência é a sequência de distribuição por energia dentro das subcamadas. E esse diagrama colocado aqui é o que eu chamo de diagrama de Linus Pauling. Ok? Ele que calculou para nós como que esses elétrons estão distribuídos pelo conteúdo energético que eles possuem. Ah, mas vamos ver um exemplo disso? Vamos ver um exemplo de uma distribuição de um elemento químico qualquer? Vamos pegar, por exemplo, o elemento químico sódio. O sódio tem 11 elétrons para ser distribuído. Aí eu pego, então, o diagrama e começo a distribuir primeiro na 1s2. Termina 1s2, eu venho para 2s2. Termino a 2s2, venho para 2p6. Opa, vamos contar quantos elétrons nós colocamos até agora? Eu coloquei 2 no S, 2 no 1S, no 1S, 2 no 2S, 6 no 2P. Com isso eu tenho 10 elétrons distribuídos, certo? Como são 11 elétrons no sódio, eu tenho que colocar só mais um. E a próxima é o 3S2. 3S2 são 2 elétrons. Então, eu não vou colocar 3s2, porque eu só tenho um elétron para colocar. Eu coloco 3s1. Então, aí eu vou ter os 11 elétrons. Entenderam? Então, a minha distribuição para o elemento químico sódio fica 1s2, primeira camada, com 2 elétrons.
o 2s2 e o 2p6, que é a segunda camada, com 8 elétrons, e o 3s1, que é a terceira camada, com 1 elétron. Ou seja, eu tenho a distribuição do elemento químico sódio feito por camada e por subcamada. Olha só, aqui é a distribuição por subcamada, aqui é a distribuição por camada, certo? Vamos fazer mais um. Vamos pegar aqui um outro elemento químico, o elemento químico vanádio. Tem 23 elétrons para ser distribuído, ok? Começamos então com 1s2, depois vem para 2s2, terminando para 2s2 vem 2p6, 3s2, terminando com 3s2 vem 3p6, 4s2. Vamos contar? Vamos contar quantos elétrons a gente distribuiu até agora? 22, 4, 10, 12, 18, 20. 20 elétrons. São 23 para o vanádio. 23. Então só faltam 3. Se eu sair daqui da 4s2, eu venho para 3d10. Então, ao invés de colocar 3d10, eu venho e coloco 3d3. Porque eu só tenho mais 3 para colocar. Observe, então, que na hora de distribuir isso aqui por camada, eu vou ter 1s2, a primeira camada, 2 elétrons. Eu vou ter o 2s2 e o 2p6 representando a segunda camada, 8 elétrons. Agora, olhe a terceira camada. A terceira camada tem o 3s2, o 3p6 e o 3d3. Porque olha que pela distribuição o 3d3 veio depois do 4s2. Só que 4s2 não é terceira camada, é quarta. Então, na terceira camada tem 11 elétrons, porque 2 mais 6, 8, mais 3, 11. E a quarta camada teria, então, 2 elétrons. Olha a distribuição do vanádio feito por subcamada e por camada. Certo? Então, pessoal, o ideal é sempre utilizar o diagrama de Linus-Pauling, porque dessa forma nós não temos como errar a distribuição por camada, além, obviamente, de distribuir por subcamadas. Ok? Valeu! Essa era a aula que nós tínhamos para hoje. Até a nossa próxima oportunidade, então. Tchau!